A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando agora mais uma aula do curso de membresia das Igrejas Batista Central e você é muito bem-vindo a mais esta aula. Nós já estamos chegando na etapa final do curso de membresia, onde nós falaremos sobre aquilo que chamamos de escatologia. Não se assuste com o nome. É nada mais, nada menos do que a doutrina das últimas coisas. Então a gente tem percorrido aí um caminho muito interessante, muito importante, falando sobre o que o discípulo deve saber. E hoje a gente vai finalizar essa série de aulas sobre o que o discípulo deve saber, falando sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, os céus e a nova terra. Então tem muita coisa que tem a ver com o fim dos tempos, com as últimas coisas, que são muito importantes para conhecer, da gente saber. Claro que não vai dar para a gente exaurir tudo, esgotar tudo, mas pelo menos os pontos centrais e a visão bíblica que a nossa igreja abraça, e isso com certeza você vai aprender na aula de hoje, tá bom? Então, de onde você estiver, se organize, fique em um local silencioso, onde você possa prestar atenção, fazer anotações, e onde você também possa orar e ler a Bíblia com tranquilidade, porque como você sempre sabe, a gente sempre fala de versículos bíblicos, a gente sempre indica versículos para que você leia na sua Bíblia e cada vez mais você tenha familiaridade com a Sagrada. Então é importante que você faça isso num momento tranquilo, em um local que lhe permita fazer isso, tá bem? Então vamos orar, iniciando a aula de hoje. Eu aqui, vocês aí, de onde estiverem, oremos ao Senhor. Deus eterno, Pai amado, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de refletirmos mais uma vez sobre a Tua palavra, sobre a esperança que temos em Ti, temos a Tua vinda. Senhor, o Senhor nos alertou sobre coisas que aconteceriam quando estivesse próximo da Tua vinda, e nós precisamos saber que coisas são essas. Precisamos entender o que de fato é bíblico e o que não é, diante de tantas visões de mundo que existem a respeito deste tema. Nos orienta, nos guia na aula de hoje. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, como eu falei, nós entraremos hoje no assunto que chamamos de doutrina das últimas coisas. O termo teológico é escatologia, doutrina das últimas coisas. A gente falou em primeiro lugar sobre a doutrina de Deus e os seus atributos, né? Falamos da Trindade, dos atributos de Deus. Logo em seguida nós falamos sobre a antropologia e o pecado, né? A doutrina do homem, a doutrina do... Em seguida falamos sobre a doutrina da salvação, que foi a nossa última aula, sobre a doutrina da salvação. E estamos finalizando esse ciclo de estudos sobre o que o discípulo deve saber, falando sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, a doutrina das últimas coisas. Então, você precisa entender que a Bíblia ela estabelece uma linha muito assim exata de começo, meio e fim. Criação, redenção e depois consumação. Então, tendo isso em mente, nada mais natural do que nós meditarmos sobre o que a Bíblia fala sobre o fim. Afinal, a gente já meditou sobre o que a Bíblia fala sobre o começo, né? A criação do homem, do universo, Deus antes de tudo, né? Lá na eternidade. Nós meditamos também sobre o que a Bíblia fala agora, o ser humano que caiu em pecado, sobre as necessidades que nós temos agora. A gente viu isso em outras aulas também, sobre o ambiente em que nós vivemos, né? Tanto o ambiente religioso, o ambiente da igreja, quanto o ambiente secular, o ambiente do mundo. Isso é aqui e agora. A Bíblia com certeza também fala sobre o futuro, sobre o que virá depois, sobre como será o futuro daqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo. Porque do mesmo jeito que ele veio uma primeira vez, ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele voltou aos céus, mas ele voltará para a terra. Ele virá novamente. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina muito clara e muito forte na Bíblia Sagrada. E a gente precisa entender um pouco a respeito disso, dessa volta de Jesus e do que aconteceu no final dos tempos.
Tem muitas teorias, muitas visões, muitas correntes teológicas, mas a nossa igreja ela aborda essa perspectiva a partir de uma visão, que basicamente é a visão amilenista. Eu vou explicar o que é isso para vocês, tá bom? E a visão pós-tribulacionista, tá bom? Então não fiquem com medo, não fiquem aí ansiosos, eu vou explicar para vocês o que é cada um desses pontos, tá bom? E em seguida a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada e ver de maneira simples e direta o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Principalmente se baseando em passagens como Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13, 1 aos Coríntios 15 e as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, sem falar, é lógico, né, do livro de Apocalipse, ou sem deixar de falar do livro de Apocalipse, que é o livro que mais enfatiza o final dos tempos, né? Então, a gente vai passear rapidamente por esses assuntos e eu quero que você preste bastante atenção. Se você tiver alguma dúvida, não deixa de falar aqui nos comentários, ou então você fala lá no grupo, tá bom? No grupo fechado de WhatsApp do curso de membresia. Mas fale e tire sua dúvida, para que você não fique com confusões em sua mente sobre essa doutrina, esse ensinamento tão importante que é a escatologia, a doutrina das últimas coisas, tá certo? Pronto, a primeira coisa que você precisa saber sobre a doutrina das últimas coisas é que ela é uma doutrina, obviamente, bíblica, ela é uma doutrina muito antiga, mas é uma doutrina que se desenvolveu muito apenas nos últimos séculos. A gente tem todas as doutrinas bíblicas sendo desenvolvidas logo no início da era cristã. A gente não chegou a estudar história, mas quem sabe em algum momento a gente possa ter uma aula específica sobre a história da igreja. E você vai perceber que a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, da graça, da justificação, da fé, do arrependimento, do batismo, da ceia, várias doutrinas bíblicas, elas foram trabalhadas desde o começo, início com muita ênfase. Às vezes algumas doutrinas passaram séculos sendo discutidas. E a doutrina das últimas coisas, ela foi discutida sim desde o início, mas talvez não tanto como essas outras doutrinas que eu citei para vocês agora. A gente observa que houve um boom, uma explosão, um desenvolvimento muito forte, um aprofundamento na doutrina das últimas coisas, principalmente nos últimos 200 anos. Então, por isso, é uma doutrina que ainda tem muitos caminhos. Existem várias visões a respeito das últimas coisas. E com certeza você já ouviu alguma coisa dessas visões. Talvez você não tenha estudado. Mas existem visões que dizem, por exemplo, que Jesus volta antes daquilo que a Bíblia chama de tribulação. Aquele período onde vai aparecer o anticristo, onde vai aparecer a besta, o falso profeta, onde haverá a marca da besta. E Jesus volta antes de maneira secreta para arrebatar a sua igreja. Aí fala sobre o arrebatamento. E depois dessa tribulação, Jesus volta, estabelece o seu reino de 1000 anos, enquanto o diabo é aprisionado. E após esse período de 1000 anos, haverá a grande batalha do Armagedon, onde o diabo será vencido, ele e os seus espíritos malignos, né? Os anjos caídos, e depois a terra será transformada, haverá a ressurreição dos vivos, ou melhor, dos mortos, né? Haverá a ressurreição dos mortos, haverá o juízo final e novos céus e nova terra. Essa é uma visão. Essa é a visão, praticamente a visão que nós conhecemos como pré-milenismo. Existe outra visão que diz que, na verdade, Apocalipse e várias outras passagens bíblicas que falam sobre a volta de Jesus e o final dos tempos, eles têm um sentido muito simbólico e não um sentido literal. Pelo menos não tudo que está em Apocalipse deve ser interpretado literalmente. Como, por exemplo, Satanás é chamado de o dragão. E é dito que com sua ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Então, não seria lógico a gente pensar que Satanás é de fato um bicho que cospe fogo e voa. Não, isso é uma figura de linguagem, uma linguagem simbólica para mostrar a ferocidade, para mostrar, de certa forma, o poder, para mostrar, de certa forma, as armas que Satanás tem. E isso aponta, claro, para a sua natureza, né? Então, existe uma linguagem simbólica e uma linguagem literal na Bíblia, e a gente precisa aprender a separar uma da outra.
Então, com base nisso, a outra visão, que é chamada de amilenismo, entende que nós já estamos vivendo o período que a Bíblia chama de milênio, os 1000 anos. Porque os 1000 anos não são 1000 anos literais. Os 1000 anos são 1000 anos simbólicos. Significam apenas um longo período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E nesse período, nós já estamos vivenciando sinais do fim. No final desse período, virá a grande tribulação, que a igreja participará. O último grande teste, a última grande aflição que a igreja passará. E no final da tribulação, Jesus volta. E quando Jesus voltar, então, ele ressuscitará os mortos, haverá o juízo final, o diabo e os seus anjos caídos serão lançados no lago de fogo, serão banidos por toda a eternidade, né? Atormentados por toda a eternidade, e então haverá uma grande transformação no universo. Haverão novos céus e nova terra, e aí a gente viverá a vida eterna que Jesus prometeu. Nessa visão, o arrebatamento nada mais é do que o encontro dos crentes com o Senhor quando ele vier. Tá bem? Encontro nos ares. É como se os crentes fossem elevados para se encontrar com Jesus quando ele estivesse vindo. Então, não seria, por exemplo, um arrebatamento onde as pessoas somem da terra e fica só a roupa lá. E alguns crentes ficam e outros vão. Não, nessa visão amilenista, não. Então, veja que é uma visão diferente, uma visão mais simples do que a primeira visão. Existe ainda uma terceira visão chamada de pós-milenismo, que é uma visão que diz o seguinte, que entre a primeira e a segunda vinda de Jesus haverá a pregação do Evangelho, o Evangelho alcançará toda a terra, alcançará todos os povos, todo o mundo. Quando todos forem conquistados, todos forem evangelizados, todos forem tiverem acesso ao Evangelho, não necessariamente todos se converterão, mas o mundo será transformado, não só as pessoas, mas as leis, as instituições, as sociedades, tudo chegará um momento que agirá e concorrerá para acontecer de acordo com a lei de Deus, a vontade de Deus, o Evangelho do Senhor. Então, quando chegar esse ápice do Evangelho triunfado ou triunfando no mundo, aí Jesus volta. Depois desse período que é entendido como milênio, que também não é literal, mas é um período simbólico de um grande tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Essa visão é a menos popular das três, mas é chamada de pós-milenismo, porque Jesus volta após o milênio. Pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio. Jesus volta, isso mesmo, Jesus volta antes do milênio. E o amilenismo quer dizer que o milênio ele não é literal, é apenas um período simbólico ou uma expressão simbólica para se referir a um período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Essas são as três correntes básicas sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Mas é uma questão bem teológica, talvez você fique com dúvida em algum ponto ou outro. A gente vai olhar para a Bíblia e ver basicamente o que Jesus e os apóstolos falaram sobre a sua volta, sobre o final dos tempos. E eu quero que você preste atenção e acompanhe, tá bom? Vamos olhar biblicamente quais são as principais conclusões, pelo menos as conclusões mais certas que nós podemos tirar da volta de Jesus ou da escatologia, tá bem? É bom a gente sempre entender que escatologia, o fim dos tempos, sempre está atrelado ao que acontece logo antes da volta de Jesus, o que acontece quando volta e o que acontece depois da volta de Jesus. Então, o que fica claro é que o final dos tempos ele ocorre ao redor da volta de Jesus. Antes, durante e depois. Basicamente, é isso que a gente vai aprender quando a gente olha para a Bíblia Sagrada. Então, veja. Aqui nós temos algumas coisas que são principais. Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 24, do verso 4 ao 14, eu vou ler aqui para vocês. Mateus, capítulo 24. Esse talvez seja um dos principais textos que falam sobre o final dos tempos e a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus. Mateus, capítulo 24, versos 4 a 14. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos
que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. E não vão, então vos entregarão para serem atormentados e vos matarão, e vocês serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros e aborrecerão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será grande. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Aqui a gente pode leitura a partir do verso de número 15, porque é importante a gente ler isso também. Quando, pois, virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganaria até mesmo os eleitos. Agora veja, eis que eu vos tenho predito. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não saiam, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Olha agora aqui, dos versos 29 a 35. E logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os com clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então veja, Jesus ele fala aqui uma série de coisas a respeito do final dos tempos. Ele fala sobre uma grande tribulação ou uma grande aflição, tá certo? Que ocorrerá um pouco antes da volta dele. E nessa grande aflição haverá injustiça, haverá maldade, haverá guerras, haverá pestes, haverá fomes, haverá violência, haverá rejeição ao evangelho pregado. E isso é uma coisa que vai começar não só logo antes dele voltar, mas desde que ele foi, isso iria começar. Nós já vemos isso, guerras e rumores de guerra. Nós estamos num mundo hoje que enfrenta guerras em vários lugares. Nós sempre temos medo de uma outra guerra eclodir, aparecer. Nós vivemos em um mundo que enfrenta pestes. Nós enfrentamos uma peste mundial que foi o coronavírus, que foi a Covid-19. E a gente vê constantemente as populações uns se colocando contra os outros.
Então, já são sinais de que a volta de Cristo está perto. Já são sinais do fim, ou pelo menos do princípio do fim. Então, tendo isso em mente, a gente vai olhar para alguns dos principais ensinamentos das últimas coisas que a Bíblia ensina, tá bom? Então, olhando para Mateus 24, assim também você pode ler depois Marcos capítulo 13, que fala sobre a volta de Jesus e o final dos tempos. Você vai ver que, em primeiro lugar, quando estivermos cada vez mais perto do fim, vão aparecer sinais da volta de Jesus. E esses sinais, na verdade, já têm aparecido. Não são sinais que vão aparecer uma vez só. Eles virão aparecendo e já estão acontecendo. Quais são os sinais que Jesus fala? Que a gente acabou de ler. Enganos e falsos profetas, falsos cristos, falsas pessoas que virão falando falsidades em nome de Jesus ou dizendo que são o próprio Cristo. Tá bom? Ou trarão enganações, ou tentarão enganar as pessoas dizendo que vieram em nome de Deus, ou que são o próprio Deus. Guerras, terremotos, fomes, a gente já falou. Perseguição à igreja. Cada vez mais que se passa, os cristãos são criticados, os cristãos são perseguidos, a igreja encontra mais dificuldade para espalhar e comunicar o evangelho. E isso já está acontecendo. E já faz tempo, na verdade, desde que Cristo veio e pregou o evangelho do reino e foi embora e voltou aos céus, isso tem acontecido. Mas cada vez que o tempo passa, isso piora. E essas coisas já estão acontecendo. Então, essas são algumas das coisas que a Bíblia chama de princípio das dores, ou os sinais que precederão a volta de Jesus. Depois desses sinais, a Bíblia fala, aqui também em Mateus 24, que a gente leu, eu li em uma versão mais antiga, uma versão mais tradicional. Mas se você quiser reler Mateus 24 aí na sua casa, onde você estiver, você pode fazer isso usando uma versão mais fácil de entendimento. Eu aconselho a NVI, é uma versão muito boa, tá bom? A NVT também é uma versão boa. Ou então a NTLH, tá bom? Que é a nova tradução na linguagem de hoje. Mas essas três versões, a NVI é que eu mais aconselho fazer essa leitura. Então, depois do fim dos tempos, você encontrará aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação. Então, no final, ou melhor, em dado momento da história, depois que os sinais da volta de Cristo se intensificarem muito, lembrando, quais são esses sinais? Os que eu acabei de falar. Falsos profetas, falsos cristos, enganadores, guerras, terremotos, fomes, perseguição à igreja e também, ao mesmo tempo, o evangelho alcançando e sendo pregado em muitas nações, virá aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação. Tá bom? E onde é que é falado a respeito da grande tribulação? Daniel capítulo 9 fala, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12. Daniel é um dos livros do Antigo Testamento que mais fala sobre o fim dos tempos, ali nos seus capítulos finais. Tá bom? Na grande tribulação ocorrerá um grande sofrimento. Então a tribulação é um período onde haverá um grande sofrimento, onde pessoas morrerão por causa do nome de Jesus, onde as pessoas abandonarão, muitas delas, a fé em Jesus por causa da perseguição, por causa das dificuldades. Aparecerá o que a Bíblia chama de o anticristo, ou o homem da desolação, o abominável da desolação. Esse anticristo, ele vai ser uma pessoa mesmo, uma figura que virá e que vai trazer com ele a ideia de que vai conseguir consertar o mundo, de que vai conseguir trazer a solução para todas as coisas. E essa pessoa, ela vai vir tão persuasiva e ela vai ser bem sucedida em tantas coisas que vai até mesmo tentar enganar os crentes. E muitos serão enganados, outros não serão, mas muitos serão enganados. E essa pessoa então, aos poucos, esse anticristo, esse que vai se opor a Cristo, que vai vir tendo à sua disposição o poder do próprio diabo, o poder do próprio maligno, essa pessoa vai tentar enganar o mundo dizendo que é a solução para nós. Tentar enganar o mundo prometendo uma paz. Tentar enganar o mundo querendo ser o substituto de Cristo e do próprio Deus. E não se engane, as coisas estarão tão ruins que quando isso
acontecer que quando o anticristo aparecer, as pessoas vão agradecer porque vai parecer um alívio, mas na verdade é uma das piores coisas que acontecerão nesse período de grande tribulação. Então haverá quem não se render o anticristo e quem não renegar o evangelho, quem não se submeter àquilo que as autoridades quiserem que o povo se submeta, essas pessoas serão perseguidas e muitas delas morrerão. E outros, por não aguentar a pressão, vão abandonar o evangelho e vão preferir seguir e fazer a vontade aí de quem vai estar comandando o mundo nessa época. Tá bom? Então, a Bíblia fala da grande tribulação. Você vai encontrar isso em em Marcos 13 e Mateus 24. A terceira coisa, que é a mais importante de todas, é a volta do Filho do Homem, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Nós entendemos, segundo a visão amilenista, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós já estamos vivendo os sinais do fim dos tempos. Desde que Jesus Cristo voltou aos céus, os sinais do final dos tempos têm acontecido. Guerras, fome, pestes, perseguição e muitas coisas que Jesus falou que aconteceria já têm acontecido. Mas nós ainda não estamos na tribulação, nesse período onde haverá sofrimento, perseguição e enganação muito intensa e no mundo todo. Esse período ainda não chegou. Então, depois desse período dos sinais, virá a grande tribulação. Depois da grande tribulação, no finalzinho da grande tribulação, quando as coisas já estiverem insuportáveis, aí Cristo volta, virá o Filho do Homem. Então, é isso que a gente aprende aqui de Mateus 24 e de Marcos 13. Imediatamente após a tribulação, virá o Filho do Homem. E a Bíblia diz que Cristo vai aparecer em glória, os anjos que virão com ele vão vasculhar a terra, vasculhar o mundo, vão ali separar as pessoas que são dele, os crentes, os verdadeiros fiéis, que se mantiveram fiéis a Cristo nesse período de tribulação. E isso basicamente será o arrebatamento, onde nós nos encontraremos com Cristo que está voltando, nos encontraremos com ele nos ares. Isso é que é o arrebatamento, tá bom? Segundo a visão que nós acreditamos em nossa igreja, a visão amilenista. Então, após essa tribulação, virá Jesus, a Filho do Homem. Essa é a visão pós-tribulacionista. Nela não há um intervalo entre a tribulação e a vinda gloriosa. Na visão mais popular, que talvez seja a visão que você ouviu falar, primeiro acontece a igreja é arrebatada, algumas pessoas, os mais fiéis, são levados e haverá tribulação. E depois dessa tribulação, Jesus volta e volta com aqueles que foram arrebatados. Mas não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que o arrebatamento só vai acontecer no fim da tribulação. A igreja vai passar pela tribulação. Porque é necessário haver crentes na tribulação, é necessário haver pregação na tribulação. A tribulação também vai servir como um teste final para a igreja. Então, Deus não disse que nos livraria de toda a aflição. Deus disse que nos livraria na aflição. Então, ele vai permitir que a igreja passe por esse grande, último e final teste, mas vai estar com a igreja, vai estar com o seu povo. E no final dela, Jesus volta. E quando Jesus volta, várias coisas acontecem. Acontece a ressurreição dos mortos. Quem está morto em Cristo é ressuscitado. Aquele que morreu muito antes da tribulação, aqueles que morreram em todas as épocas da história, serão ressuscitados também. E os ímpios, aqueles que não são de Cristo, também serão ressuscitados. Haverá essa ressurreição geral de justos e de injustos, de crentes e de ímpios. E quando houver essa ressurreição geral, vai haver então o julgamento final, onde Cristo vai dar a sentença de absolvição e de vida eterna para aqueles que creram em seu nome, e vai dar a sentença também de julgamento, de punição, de sofrimento eterno para aqueles que rejeitaram o seu nome, o seu evangelho, a sua graça ao longo de toda a sua vida. Então, depois desse juízo final, acontecerá então a transformação geral do mundo, do universo, onde, como é escrito lá em 1 Pedro,
em outros lugares também é mencionado, haverão novos céus e nova terra, tudo será transformado, tudo será modificado para não haver mais mancha de pecado, não haver corrupção, não haver maldade, não haver injustiça, e o céu e a terra serão uma atmosfera só, uma dimensão só. Hoje, céu e terra são dimensões separadas. Porque o mundo ainda não foi purificado, porque Cristo ainda não veio, porque tudo isso que precisa acontecer ainda não aconteceu. Mas um dia céus e terra serão uma coisa só. Céus e terra, a terra purificada, tudo transformado. E aqueles que creram em Cristo começarão a viver com Ele, em corpo e em alma. E aqueles que rejeitaram a Cristo, que não a receberam em sua vida como Senhor e Salvador, irão para o sofrimento eterno. Basicamente, esses são os principais acontecimentos, tá bom? Tem muita coisa que eu deixei de fora, então se tem alguma coisa que você gostaria de ver um pouco mais, talvez não dê tempo de eu falar para você. Mas é basicamente isso. E eu queria complementar tudo isso que eu falei, olhando para você, olhando com você para algumas passagens bíblicas, textos que enfatizam cada uma das coisas que nós falamos. Por exemplo, lá em João capítulo 5, os versos 28 e 29, vai ensinar que a ressurreição é uma coisa só, tá bom? Justos e ímpios vão ser ressuscitados no mesmo evento, quando Cristo voltar. Então eu vou ler aqui para você, e se você puder abrir, você abre aí também. João capítulo 5, versos 28 e 29. Olha o que diz. João 5, 28 e 29. Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha, todos os que estão mortos, essa é a linguagem, né? Nos sepulcros, ouvirão a voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha Jesus dizendo, então haverá um momento, isso aqui ele está falando do fim dos tempos, onde quando ele voltar, ele falará, e todos os que estiverem mortos serão ressuscitados. Tá certo? A menos aqueles que ainda não morreram, porque quando Jesus voltar, vai encontrar milhares de pessoas vivas. E essas pessoas, se forem os seus filhos, terão os corpos transformados e glorificados. Elas não precisarão passar por uma ressurreição, não uma ressurreição física, porque elas não morreram, tá bom? Mas elas serão transformadas, serão glorificadas. Então esse texto aqui de João 5, 28, fala que a ressurreição dos justos e dos ímpios é uma coisa só, e que acontecerá em um momento só. Uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para o tormento, ressuscitarão para a condenação. Então essa é uma ressurreição geral de justos e ímpios no mesmo evento. João 5, 28 e 29. Você tem também outra passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, como eu falei, né? Eu citei para vocês essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 15. Se você puder abrir aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 23 e até 26. Paulo aqui, ele ensinando a respeito das coisas que vão acontecer no final dos tempos, ele ensina uma certa ordem. Como as coisas acontecerão. Olha o que é dito aqui, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, em algumas versões vai ter Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então o que Paulo ensina aqui? Ele ensina uma ordem. Qual é a ordem? Primeiro Cristo volta, Cristo as primícias, verso 23, capítulo 15 de 1 Coríntios. Depois, os que são de Cristo. Em que momento isso vai acontecer? Na sua vinda.
tá bom? Quando ele fala Cristo as primícias, ele está falando que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Cristo foi o primeiro a ter o corpo glorificado. Isso aconteceu, isso já aconteceu, tá bom? Então essa é a ordem que Paulo está ensinando aqui. Olha, existe uma ordem. E qual é a ordem? Primeiro Cristo, ou Cristo as primícias. Cristo já veio, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou e Cristo já foi glorificado. Então depois de Cristo, o que acontece? Os que são de Cristo, ou seja, os seus filhos, os seus servos, os discípulos do Senhor. E quando isso vai acontecer? Na sua vinda, verso 23. Então, depois disso, depois de Cristo, dos discípulos de Cristo, na vinda de Cristo, aí virá o fim. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui em 1 Coríntios. Então, veja a ordem. É uma ordem muito específica que a gente aprende. Outra passagem que deixa claro, que fala sobre o arrebatamento, e que o arrebatamento ele vai ocorrer quando Cristo voltar, e não antes da tribulação. Tá bom? Veja aí, 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tá bom? Paulo escreveu várias cartas. Efésios, Colossenses. Aí você vai chegar em 1 e 2 Tessalonicenses. Mas é a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Assim. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós... perdão. Eu estava lendo Colossenses, perdão. Que a página me confundiu aqui. Agora sim. Capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, Cristo desce, e quando Cristo desce, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Agora veja o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha a ordem, veja que coisa maravilhosa. Primeiro, Cristo desce. O Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Cristo desce, a volta de Cristo. Depois virá a ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois dessa ressurreição dos que morreram, virá a transformação dos que não morreram, mas estarão vivos quando Jesus voltar. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Olha o que é o arrebatamento. É aqueles que estão vivos sendo levados para encontrar com o Senhor nos ares. Cristo volta, há uma ressurreição. Os que estiverem vivos são elevados para se encontrar com Cristo nos ares. Tá bom? Não é que o corpo some e fica só a roupinha lá, como a gente vê em alguns filmes, né, que falam sobre a volta de Cristo. Não é isso não, viu? Então, depois que isso acontecer, aí nós começaremos a desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos também duas passagens em Apocalipse, tá bom? Que são Apocalipse 20, capítulo, versos de 1 a 6, e depois Apocalipse 21 e 22. São dois capítulos. Eu sugiro que vocês leiam esses três capítulos, Apocalipse 20, 21 e 22, tá bom? Mas basicamente esses textos de Apocalipse 20, do verso 1 ao 6, vai falar sobre o milênio, tá bom? E o milênio, nós entendemos na visão amilenista que é um símbolo da era da igreja. É um símbolo desse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Não são literalmente 1000 anos, tá certo? Mas sim um período, porque a linguagem do livro de Apocalipse é uma linguagem muito simbólica. É uma linguagem em muitas partes que não é literal. E nós entendemos que essa parte do milênio não é literal, até porque só é falado aqui em Apocalipse sobre o milênio, tá bom? Existem especulações de que existem menções ao milênio que não usam esse nome em outras passagens bíblicas. Mas é difícil você conectar, porque a palavra milênio só aparece aqui. Então, nós entendemos que esse milênio, por isso e por vários outros motivos que eu não vou ter tempo de explicar para vocês, tá bom? Nós entendemos que o milênio é um período de tempo simbólico. Não é um período de tempo definitivo, literal. E esse período de tempo ele ocorre entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Tá bom? É uma era do reino espiritual de Jesus.
E em Apocalipse capítulo 21 e 22, você vai ver a consumação, o que acontece quando a terra é transformada e tudo se torna novos céus e nova terra. Tá bem? Então veja, meus irmãos, esses são ensinamentos fundamentais a respeito da volta de Jesus. O que a gente precisa entender? Primeiro, existe muita confusão, existe muita dúvida. Talvez você cresceu ouvindo uma série de detalhes que mais é opinião teológica do que realmente o que a Bíblia ensina. A Bíblia é muito simples, tá bom? Pelo menos na maior parte dela ela é muito simples. E quando ela fala da volta de Jesus, ela diz que Jesus foi, né? E a gente está aguardando a volta dele. Esse período que a gente aguarda a volta dele é chamado de milênio. A gente entende que é um milênio, tá bom? No final do milênio, ou melhor, durante esse período milenar, vai acontecer esses sinais que Jesus disse que aconteceriam. Guerras, rumores de guerras, peste, fome, maldade, injustiça, perseguição, abandono da fé e por aí vai. No Nesse período virá a grande tribulação. É nesse momento que vai se manifestar o anticristo, que vai aparecer os falsos profetas, que vai surgir a figura da besta, que a gente não entende muito o que é. O que a gente sabe é que não é um monstro, tá bom? A linguagem parece ser de um monstro, mas não é um monstro. É alguém ou algum poder ou alguma instituição ou alguma força que virá sobre o poder do mal para devastar o mundo, para devastar as pessoas, tá bom? Então é uma coisa terrível. Então essas coisas acontecerão nesse período que a gente chama de tribulação. A igreja vai passar por esse período. Quem for crente vai passar por esse período. Ninguém vai ser arrebatado antes. Até porque todas as passagens que a gente viu sobre arrebatamento falam que o arrebatamento é após a vinda de Cristo. Mas até então Cristo não voltou. Então, durante esse período de tribulação, a igreja vai passar. Haverá grande apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Como eu falei, vai ser o teste final. E Jesus diz em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. No final da grande tribulação, aí sim Jesus volta. Quando Jesus volta, acontece então a grande ressurreição, acontece então o arrebatamento, que é toda a igreja, os ressuscitados e aqueles que estiverem vivos e que serão transformados, se encontra com o Senhor nos ares. E então, depois disso, haverá o juízo final, o julgamento, onde Jesus vai dar a sentença final para aqueles que desfrutarão da vida eterna e a condenação para aqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho. Havendo isso, Jesus vai então lançar Satanás, os demônios e os seus inimigos no lago de fogo, tá certo? E eles serão atormentados por toda a eternidade. Então, depois disso, haverá transformação, novos céus e nova terra, e a gente então viverá para sempre com o Senhor. Então, é basicamente isso. Tem vários detalhezinhos entre essas coisas que não dá para a gente ver. E se você quiser se aprofundar, eu posso livros para você. No grupo lá de WhatsApp eu coloco essas indicações para você, tá bom? Mas tem um livro muito interessante, ele não está aqui perto de mim, que fala sobre escatologia, que fala sobre o final dos tempos. Eu não estou com ele aqui, mas eu vou fazer a indicação para vocês lá no grupo. Depois que eu fizer essa indicação, vocês podem procurar e ler. Mas se você não quiser comprar um livro inteiro, você pode ver vídeos na internet. Eu sugiro os vídeos do pastor Augusto Nicodemos, os vídeos do pastor Hernandes Dias Lopes, do pastor Franklin Ferreira, falando sobre escatologia, final dos tempos, a volta de Jesus. Tá bom? Principalmente o Hernandes Dias Lopes, que ele é bem didático e bem simples de entender. Então vocês podem procurar essas pessoas no YouTube e se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, tá bom? Agora, existe tanta teoria e tanta confusão que às vezes a gente acaba ficando confuso. E eu quero mostrar para você que a coisa é mais simples do que a gente cresceu ouvindo. Tá bom? Não é bem do jeito que muitas vezes a gente cresceu ouvindo. É mais simples. E a Bíblia é muito clara. Basta você olhar para todos os versículos que eu citei aqui. E para toda a explicação que eu dei para você. Mas o que isso nos leva a fazer? Porque a gente, como discípulo, o final dos tempos,
as últimas coisas, a volta de Jesus? Porque a gente precisa desenvolver em nós algumas coisas. E a primeira dela, vigilância constante. A gente não precisa saber quando Jesus virá, a gente precisa saber que ele virá e a gente precisa estar atento. A gente precisa viver cada dia como se Cristo fosse voltar amanhã. Então a gente não pode acreditar, não, eu posso viver a vida de qualquer jeito porque eu vou ter tempo para me arrepender, eu vou ter tempo até Jesus voltar. Não, isso não é uma forma cristã de pensar. Eu vivo hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Eu vivo alerta, eu vivo vigilante, porque no momento que Cristo voltar, ele me encontrará fiel. Então eu preciso estar vigilante. E o que é estar vigilante? Viver uma vida em obediência a Ele, viver uma vida em comunhão com Ele, amando a palavra dEle, aprendendo, tentando colocar dia após dia em prática os ensinamentos dEle, tentando entender cada vez mais a palavra de Deus e compartilhando, acima de tudo, esse evangelho para que outros sejam salvos. Então, isso faz parte de ser vigilante. Quando Cristo nos encontrar, então, ele nos achará preparados. Além disso, refletir sobre as últimas coisas faz em nós, ou desenvolve em nós, uma perseverança na fé. Meus irmãos, a fé em Cristo Jesus é um dom e é um presente maravilhoso, mas ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que a gente não vai ter dúvidas, a gente vai ter dúvidas. Talvez a gente vai duvidar se a gente é de fato discípulo verdadeiro, se a gente é filho de Deus, se a gente merece alguma coisa, e a gente vai descobrir que a gente não merece nada, e que nós somos discípulos verdadeiros, mas não por causa do que há em nós, porque nós somos perfeitos, porque nós somos fiéis, que não vacilam, que não erram, não. É por causa da misericórdia, do amor de Cristo. Só que quando a gente aprende a doutrina das últimas coisas, a gente aprende que a gente já sabe qual é o fim da história. Então você não precisa ter medo, porque o futuro não é uma coisa incerta. O futuro é uma coisa certa. Nós já sabemos o que vai acontecer. A gente pode não saber os detalhes, mas a gente sabe o principal. Cristo voltará, muita coisa ruim vai acontecer, mas eu e você seremos então salvos, seremos ressuscitados, seremos transformados e desfrutaremos de uma vida eterna com Ele. Então, por conta disso, a gente precisa ter perseverança. Você precisa insistir na sua fé. Você precisa insistir em ser fiel a Deus, mesmo que as coisas não andem como você gostaria que andassem. Mas porque você sabe que há uma esperança, e isso faz você persistir, isso faz você continuar, isso faz você saber que sua vida, sua fé e sua devoção a Jesus não são em vão, porque Deus já preparou tudo para nós. A terceira coisa que isso desenvolve em nós é um senso de urgência, de missão. Nós precisamos compartilhar a mensagem do Evangelho. Não sinta vergonha de compartilhar o Evangelho com os seus familiares, de falar de Jesus para eles, de ler a Bíblia para eles, de convidá-los a ir à igreja, de ter conversas importantes. Não fale só sobre televisão, séries, filmes, futebol, ou sobre política, ou sobre economia, ou sobre as coisas boas ou ruins que aconteceu na cidade hoje. Fale sobre tudo isso, mas também, em algum momento, fale com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a fé, sobre transformação, sobre perdão dos pecados. Fale sobre esperança. Nós precisamos ter esse senso de urgência. Cristo está voltando. Nós cremos nisso. Isso não é história da carochinha. Isso não é invenção. Ele está voltando. Nós cremos nisso. Então, meus irmãos, por isso que a gente reflete sobre a doutrina das últimas coisas. Eu espero que você tenha aprendido. Eu espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida você pode nos procurar através do grupo. Tá certo? Eu posso dar explicações mais detalhadas a vocês, ou então deixar algum comentário aqui, que assim que possível eu lhe respondo. Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, debaixo da proteção, da graça, da misericórdia, do cuidado do Senhor nosso Deus. Então eu agradeço e desejo a todos vocês que tenham uma ótima semana. Fiquem na paz, até a próxima aula, onde nós daremos prosseguimento ao curso de membresia. Deus abençoe a todos.